Você está sozinho no universo? Parte 2. Oi pessoal, estamos novamente aí, George Borges, e este é o canal Vida Transformada. E no primeiro videozinho falamos de forma científica sobre este assunto, e neste segundo vamos trazer assuntos de grande relevância com relação se existe vida fora do planeta, fora do nosso sistema solar, dentro do nosso sistema solar, o que a Bíblia diz sobre isso, e desta forma respondendo sobre a nossa singularidade. Se existe vida, qual é a nossa importância? Qual é o nosso valor? Por que somos chamados de imagem e semelhança de Deus? Porque a palavra de Deus diz que nós somos a coroa da criação. Vamos tentar responder tudo isso. E eu quero que você fique bem ligado, porque é um assunto de grande relevância para mim e para você. Olha só, no primeiro vídeo nós falamos sobre o que a ciência diz sobre vida fora do nosso planeta, sobre outros seres, falamos um pouco sobre o SET, este sistema que busca a vida inteligente fora do planeta, e até agora, de fato, não foi achado nenhuma bactéria, nenhuma ameba. E então, esse assunto de grande relevância, de grande importância, como deve ser analisado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, de fato, ela não é conclusiva com relação a outros seres, da forma como ela é conclusiva com os assuntos que é proposto nela. Por exemplo, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ela é conclusiva nisso. O pecado nos afastou da manifestação da glória de Deus, de um relacionamento com Deus. Ela é conclusiva nisso. A graça é recebida pela fé e não por obras. Ela é conclusiva neste assunto. Porém, existe esteio, existe base para eu trabalhar a visão de outras vidas fora do nosso contexto, do nosso sistema solar, daquilo que a gente entende como dimensão estelar. Existem versículos específicos que me dão essa base. Vamos a um deles. Isaías 45, 18. Pois eu quero falar de forma a não forçar uma forçação de barra do texto com as minhas ideias. Mas o que o texto diz? Olha o que diz esse versículo. Pois assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a terra a fez. Ele a fundou, Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Ou seja, posso fazer uma pergunta. Ele criou a terra para ser habitada, para não estar vazia, para não ser um caos. E ele criou o universo para estar vazio? Ele criou o universo para ser um caos? Não. Não. Eu penso que não. Por quê? Porque quando eu penso na bondade de Deus e da forma como Ele criou o planeta Terra em Gênesis 1, a partir do versículo 1, que Ele viu que a Terra era sem forma, que a Terra era vazia e havia trevas sobre a face do abismo, e seu espírito andava sobre a face das águas, aquilo que era o caos, aquilo que era o vazio, Ele disse, haja luz. Mas o mais interessante, quando houve luz, foi a resposta do próprio Eterno, do próprio Criador. Ele disse, isto é bom, isso é muito bom. E quando chega na criação do homem, ele eleva o nível, ele diz em toda a criação do sistema que é bom. Mas quando chega no homem, ele fala, isso é muito bom, isso é fantástico. E aí eu posso pensar assim, se Deus criou o universo desta forma e ele viu que era bom, ele vai deixar o planeta desta forma, ele viu que era bom, ele vai deixar todo o universo no caos, no vazio, sendo ele a própria expressão da bondade? Vamos avançar um pouquinho mais nisso. A Bíblia fala muito sobre estrelas como forma de vida. E dá a entender forma de vida em outra dimensão, em outro nível. Jó, capítulo 38, 7, fala bem assim.
As estrelas matutinas juntas cantavam, e todos os filhos de Deus se regozijavam. Ou seja, a estrela da manhã, a estrela alva, é comparada como filhos de Deus. E para a maioria dos estudiosos, eles dizem que são anjos ou outros seres viventes. E quem são os filhos de Deus? No próprio livro de Jó, no capítulo 3, fala que os filhos de Deus foram até a presença dele, do Eterno, do Criador, do Pai, para uma reunião. E no meio dele também foi Satanás, que apareceu. E olha só o que Isaías vai dizer sobre este ser celestial. Isaías 14, 12. Fala de um ser celestial que caístes do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste jogado por terra, tu que debilitava as nações. Está falando de uma estrela alva que foi jogada por terra. Daniel, capítulo 8, a partir do versículo 10, também vai falar alguma coisinha muito interessante. E se engrandeceu até contra o exército do céu. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Essas estrelas que têm a característica de serem seres extraestrelares, ou seja, seres do celeste, do celestial, o texto bíblico vai dizer que foram lançados no planeta Terra. Foram lançados no planeta Terra. E por que isso? E por que especificamente isso? Outro detalhe muito importante com relação a seres, a anjos, a vida fora do nosso planeta. A visão de Ezequiel e a visão de João na ilha de Pátimo. A visão de Ezequiel é muito importante, esses dois textos, porque fala de seres de outra classe, de um outro nível nas dimensões. Fala de um ser que tinha 4 rostos ou 4 faces. E esse ser, ele tinha um esplendor específico, uma função específica. Isso está em Ezequiel 1, de 5 a 14. Olha, eu vou fazer uma leitura rápida. E do meio dela saiu a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Um tinha a semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E seus pés eram pés direitos, e as plantas dos pés, de seus pés, como planta de pé de uma bezerra, e luziam com a cor de cobre polido, eles brilhavam demais. E nas mãos de um homem, debaixo de suas asas, os 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas umas às outras, não se viravam como quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. Eu vou colocar umas figuras só para vocês entenderem a dimensão. Eles tinham o rosto de leão, eles tinham o rosto de boi, eles tinham o rosto de águia, e tinham uma face de homem, o rosto de homem, e tinha uma velocidade enorme. Esta era a visão do profeta Ezequiel há 4.000 anos atrás. Muito interessante. E ao lado deles haviam rodas maravilhosas. Sobre essas rodas eu vou estar falando especificamente no último vídeo, que vai fazer o fechamento, e porque tem tantas aparições em ambientes específicos, com funções específicas, e porque em 2019 teve tantas aparições, e também no ano 2020. Nós vamos falar um pouco sobre isso de forma escatológica. João também teve a mesma visão, uma visão similar na ilha de Pátimo, no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo de 6 a 7.
Olha só, e havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás, pela frente e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto de um homem, e o quarto animal era semelhante à águia voando. Olha que coisa fantástica. Ou seja, tanto Ezequiel como João viram seres diferenciados. Esses seres, para muitos, é um nível de anjos elevado, nível de anjo que fica próximo à glória de Deus. A teologia nos aprofunda dentro deste ensino, mas não para só aí. Em 1 Pedro nós vamos ver um outro nível de seres celestiais. 1 Pedro 3, versículo 22, o versículo deixa claro que existem seres que são anjos, autoridades e poderes. Em outras versões, potestades e principados, ou principados e potestades. Então, além dos anjos, existe autoridades e poderes, uma outra classe de seres celestiais. E aí eu posso inferir, eu posso supor que essas autoridades e poderes sejam seres de outros mundos, ou sejam autoridades de outros mundos, criados por Deus, que ainda hoje nós não podemos de fato alcançar, não podemos nos conectar, nos ligar com estes seres, por alguns pontos específicos que nós vamos estar falando no último vídeo. Porém, um dos textos mais fantásticos, na minha opinião, que descreve de fato a possibilidade de vida em outros mundos, está no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 a 3. Vamos ler. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Esse texto ele é fantástico, ele é a explosão de um entendimento muito profundo, porque quando eu pego a etimologia, o grego original e começo a trazer para este conhecimento muitas moradas, a gente tem um entendimento mais profundo, porque ali está falando em molai, ali está falando em talai e em zim, sim. Ou seja, os significados deles são repouso, pousada de habitação, lugar de descanso, lugar de morar. Como no passado, qual era a visão de João no passado, o evangelista? Como era o local de morada do passado. Presta atenção, eu vou colocar uma figura para vocês entenderem como a coisa funcionava. Na época de João, na época de Jesus, era muito comum as moradias serem desta forma como está aí. Pátio, crianças, o lado desta visão é um lado patriarcal, é um lado de clãs das famílias reunidas com várias casinhas. Os seus vários filhos, suas várias famílias sendo formadas, um pátio para o relacionamento das crianças, de uma conversa comum, mas com uma finalidade específica, a relação de proteção e a relação de vivência que cada família tinha, que cada clã tinha. Ou seja, na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos cômodos e eu vou preparar um lugar. Se não fosse assim, eu não teria dito. E vou voltar. E aí tem um negócio muito profundo, porque a palavra molai significa lugar de habitação aonde há seres. Aonde tem seres. Tem seres ou humanos, ou anjos, ou até animais. Seres vivos. Tem seres vivos. Este é o significado da palavra molai, lugar de morada aonde há seres. Esses seres, será que só são pessoas que já estão morando neste local? Não, até porque fica muito esquisito Deus criar um universo
criar um local que vai haver moradas, vazio. Vazio, não está vazio. Então existe de fato seres. A pergunta seria então, por que Jesus iria criar uma morada para nós se todas as outras estão vazias? Eu acredito que nós vamos vir morar nesta terra, não nesta, mas numa terra restaurada, numa terra que recebeu todo um novo cuidado, todo um novo tratamento, onde a palavra de Deus diz que vai descer uma cidade santa, lá em Apocalipse, capítulo 20, capítulo 21, deixa claro desse novo céu, dessa nova terra e de uma cidade específica. Mas isso não quer dizer que aqueles já tem gente subindo. Subindo para onde? Para uma morada, para um local específico de cuidado de Deus. Eu creio muito nisso. Portanto, os textos bíblicos nos dão todas as possibilidades para que haja outros seres vivos em outras dimensões, em outros mundos. Tudo bem, mas aonde fica a nossa singularidade? Onde fica a imagem e semelhança de Deus? Onde fica a coroa da criação? Sendo o universo com bilhões e bilhões de universos, e bilhões de estrelas e planetas. Como Deus, o Eterno, nos ama nesse sentido? A resposta está nisso mesmo. Nós temos um ser ilimitado, um ser eterno, e o amor dele é ilimitado. A dimensão do amor de Deus é extraordinariamente ilimitada. E ele tem amor para todo o universo, ou todos os universos, ou para todo o cosmo. Vamos fazer uma pequena comparação? O amor de um pai, ou dos pais. O pai ama o filho, mas nasceu outro filho, o irmãozinho dele. Ele deixou de amar? Ele ama menos o outro para amar mais o outro? Não. Ele ama na mesma dimensão, no mesmo nível. Este é o amor dimensional de Deus para todo o universo. Portanto, Deus não tem mais amor pelo nosso planeta do que por todos os outros planetas. Ou pela nossa dimensão do que por todas as outras dimensões. Ele tem amor no mesmo nível, num nível elevadíssimo para todos os seres terrenos e seres estrelares, celestial. E quando eu penso na dimensão do cosmo e do Deus que a criou, eu vejo quanto pequeno eu sou. Tão pequeno eu sou. Percebo também a imensidão do amor dele. Como? Pense comigo. Na imensidão de bilhões de universos e bilhões de estrelas, Deus decidiu fazer no homem, fazer dele um homem e nascer de mulher. Em um pequeno sistema solar, em um planeta insignificante. Em um planeta, como diz Carl Sagan, poeira cósmica, que é denominado planeta Terra. E Carl Sagan teve umas frases muito fantásticas. Eu vou colocar duas frases, presta atenção nessas frases aí de Carl Sagan, que foi muito fantástico. Mas Deus fez mais. Ele veio neste planeta insignificante, falando a nossa língua e sofrendo a nossa dor. O ser supremo, o único, o significativo, se tornou um de nós. Ou seja, as coisas loucas de Deus contra as coisas sábias dos homens. Portanto, a pergunta que fiz no início deste vídeo, vou responder as duas. Você não está sozinho nesse universo, porque do ponto de vista do amor divino, do amor criador, do amor eterno de Deus, com certeza não estamos sozinhos nesse universo. Mas você é um ser significativo, singular. Eu quero concluir trazendo o maior paradoxo de Deus. O maior paradoxo que quebra tudo com relação ao entendimento humano, o entendimento da física. Pois é muito maior um infinito caber dentro do finito. Deus coube neste planeta
Deus cabe dentro do seu coração. Deus cabe dentro do meu e dentro do seu coração. Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 23, aquele que guardar as minhas palavras, eu e meu Pai viremos e faremos de você a nossa morada. Aquele que amar a Deus vai viver para Ele e dele será morada. Queridos, você é singular, você é importante. O amor de Deus é infinito, mas Ele decidiu morar no coração daqueles que permitirem que Ele faça morada. O infinito morando dentro do finito. Esse é o maior paradoxo de Deus, que quebra toda a lógica, todo o conhecimento da física, do lado humanista que nós temos. É isso aí. Se você gostou deste vídeo, por favor, compartilhe. Se você está gostando do nosso trabalho, se inscreva no canal, me ajude a aumentar, a difundir. Você vai ver que no terceiro vídeo nós vamos fechar de forma supimpa, porque está aparecendo tantos OVNIs. O que a CIA tem a ver com isso? O que os Estados Unidos, a Rússia e tantas outras coisas têm acontecido, não de forma besterol, que já foi comprovado o que está acontecendo aí, querido. De forma já demonstrada, porque tanto objeto voador não identificado em pontos específicos. Então tem coisa muito legal para a gente falar, mas eu preciso da sua ajuda. Compartilha aí, dê seu likezinho, curte aí, comente se você não gostou, se você não concordou, se a gente ainda está precisando melhorar. A gente não está com vaidade em certas coisas não, nós queremos é avançar no conhecimento e naquilo que Deus está preparando para nós, aqui na Terra e em outros planetas, em outras dimensões. No outro videozinho a gente vai se soltar um pouco mais, falar um pouco daquilo que a gente tem vivido. Fica com Deus, tamo junto.